senador Major Olímpio, do Estado de São Paulo, para o seu pronunciamento. O senador Major Olímpio, portanto, está convidado para assumir a tribuna. Ele já lá está para fazer o pronunciamento. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Major Olímpio. Excelentíssimo senhor presidente, senadores, população nos acompanhando, eu protocolei com o presidente do Senado Federal a seguinte representação. Ela vem com os meus dados e eu começo dizendo: quem há de vigiar os próprios vigilantes? Que em latim, quis custodiet ipsus custodes. Quem há de vigiar os próprios vigilantes? E eu estou pedindo formalmente, como senador e como cidadão, o impeachment do senhor José Antônio Dias Toffoli, presidente do Senado, presidente do STF. Começo a representação colocando do cabimento do pedido do impeachment. Senador Cajuru Girão, aonde embaso na Constituição, de forma clara e absoluta, a competência, levando em consideração o equilíbrio, a independência dos poderes, mas de forma inequívoca, no artigo 52 da Constituição, a responsabilidade do Senado Federal para a apuração de impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os três poderes que formam o Estado brasileiro são independentes, não havendo de haver submissão entre os poderes constituídos. Todos devem ter autonomia para as suas próprias decisões. No Brasil, a Carta Magna conferiu ao Poder Legislativo, em função de controle que é caracteristicamente uma função jurisdicional, quando processa e julga membros do Poder Executivo e Judiciário por crime de responsabilidade. Tal julgamento só é possível, pois essa função julgadora lhe foi atribuída expressamente na Constituição. No artigo 52, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim resta cristalino que o texto constitucional é claro em especificar a atribuição atípica do Poder Legislativo, nomeando-o como juiz ad hoc, quando se trata de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nos crimes de responsabilidade, o Poder Legislativo tem atribuição constitucional de funcionar como juiz. Até pela exiguidade de tempo, já vou para o crime de responsabilidade. Brasil vive um momento em sua história de maior combate a crimes cometidos por membros dos poderes da República. Momento esse resultante de processos que levaram e estão levando à condenação e à prisão de diversos membros e ex-membros do Poder Executivo e Legislativo, de diversas esferas de poder, e que possibilitou e despertou a população a desenvolver seu senso crítico e a manifestar contra atitudes erradas de qualquer autoridade pública, inclusive aquelas cometidas por ministros da Suprema Corte. Entretanto, em atitude que espantou e indignou todo o país, o ministro-presidente do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, determinou em 14 de março, por meio de uma portaria GP-69, a abertura de inquérito para apurar notícias fraudulentas, diversas ofensas e ameaças que atingiram o STF, seus ministros e familiares. E aí vem os termos em que instaurou um inquérito e determinou, sem o respeito ao rodízio eletrônico de ministros, que o ministro Alexandre de Moraes fosse o responsável por esse inquérito.
Daí se decorreram algumas situações em que, desrespeitando a Constituição e a legislação, o ministro Dias Toffoli determinou o recolhimento de uma revista Cruzoé e antagonista, tirando a condição da livre imprensa. Determinou no curso do inquérito, através do encarregado do inquérito Alexandre Moraes, a retirada de 2 auditores da Justiça, auditores da Receita Federal, que nas suas competências, através do sorteio eletrônico, da malha eletrônica, estavam fiscalizando 133 pessoas. Ora, se tinha lá a familiar de ministro Supremo, a esposa do próprio Dias Toffoli, a esposa do Gilmar Mendes, não são fiscalizáveis. E a determinação inconstitucional e ilegal foi do afastamento desses membros. Os próprios membros da Suprema Corte, no julgamento agora que terminou e foi publicado hoje, por isso hoje a publicação do processo de impeachment, diversos ministros da Suprema Corte manifestaram a reprovação à conduta de Dias Toffoli, por incluir indevidamente também o COAF, numa medida onde se questionava 2 proprietários de um posto de gasolina lá em Americana, que não tinha nada a ver, era um compartilhamento de informações da Receita Federal com o Ministério Público. E eis que Dias Toffoli puxa também as questões do COAF e proíbe, de uma vez só, arresta para si 600 mil pessoas físicas e pessoas jurídicas ao mesmo tempo. 19 mil processos do COAF ao longo de anos. O que surpreendeu e embasa o pedido de impeachment nas próprias manifestações dos ministros da Suprema Corte nesse julgado. E aqui coloco já de imediato, o ministro Marco Aurélio disse: nós aprendemos desde cedo que não se julga qualquer matéria, nem mesmo de ordem pública, em sede extraordinária pela primeira vez. Eu só tenho alguma perplexidade, não tenho nenhuma dificuldade em enfrentar o tema da UIF, que é o antigo COAF. Mas, pelo visto, ele só surgiu aqui em sede extraordinária. Não tinha, Girão, em nenhum momento se falava em COAF. Por que Dias Toffoli puxou esses procedimentos do COAF? Queria fazer uma observação, porque, na verdade, aos poucos os fatos fáticos vão sendo esclarecidos. E eu tenho muita preocupação com a ampla defesa com contraditórios. Manifestação da ministra Rosa Weber. Ministra Carmen Lúcia, mostra-se, a meu ver, uma expansão inadequada. Juradamente, é dever do agente público, ao se deparar com fatos criminosos, comunicar ao Ministério Público como determina a lei. Mas não constitui violação ao dever de sigilo de comunicação de quaisquer práticas ilícitas. Não pode ser considerado irregular, nem pode restringir a função, que é a razão dessa unidade e que atende aos mesmos compromissos institucionais assumidos pelo Brasil para combater a corrupção. Ricardo Lewandowski disse: eu tenho muita dificuldade em enfrentar esse tema do COAF, que não foi suscitado em nenhum momento nesse processo. Ministro Luiz Roberto Barroso, no meu ponto de vista pessoal, não era possível a expansão do objeto. Praticou irregularidade, sim, o ministro Dias Toffoli. A lógica da atuação do COAF é diferente, o regime jurídico é diferente. Na linha minimalista, eu me cingiria à questão específica da Receita. E vão vários juristas se posicionando, dizendo e embasando exatamente esse pedido formal que estou fazendo. E coloco no final: ante o exposto, é necessário e fundamental responder: quis custodiet ipsus custodes. 10º Júnior Juvenal. Quem há de vigiar os próprios vigilantes?
quem conterá e responsabilizará o violador da Constituição? Quando quem a está violando é justamente um ministro da Suprema Corte, responsável por guardá-la. Urge a necessidade imediata da atuação do Senado Federal em seu mistério constitucionalmente atribuído no artigo 52, inciso 2 da Constituição, para que se dê a abertura e processamento de procedimento de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli. Brasília, 3 de dezembro, eu assino com a responsabilidade de cidadão e de senador dessa casa. O senador Senador Major Olímpio, eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência, se possível. Senador presidente, senador Anastasia, para lhe cumprimentar pelo seu pronunciamento sempre firme, sereno e muito embasado, né? O texto que foi desenvolvido aí pelo senhor, juntamente com a sua equipe, é um texto que não deixa dúvida que tem brecha, sim, e que deve ser, já foi protocolado agora, não é isso? Mais um impeachment, pedido de impeachment de um presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem dezenas aí para serem deliberados. Eu acredito que é uma questão de tempo, A gente percebe, conversando com as pessoas, né, os brasileiros nas ruas e tudo, que é já uma demanda do povo brasileiro abrir essa caixa preta do judiciário, né? Realmente é uma justiça que nos deixa muito constrangidos, porque é vergonhosa em certos aspectos que a gente não consegue entender o que é que está por trás de algumas decisões estranhas, no mínimo estranhas, e que precisam ser averiguadas. Então não é à toa que existe aí dezenas de pedidos de impeachment há alguns anos, não é de agora, né? Isso aí vem de muitas outras legislaturas. Não é à toa que 3 por 3 vezes se pediu aqui a questão da CPI da Lava Toga, né, que é um pedido legítimo, né, de minoria dos senadores. Então, eu tenho muita fé, senador Major Olímpio, que no ano que vem de 2020, nós teremos sim uma abertura de impeachment, uma CPI de Lava Toga, mas o único poder que ainda não foi investigado no Brasil, que ele seja finalmente investigado, né? Que é o Poder Judiciário. O Poder Legislativo já foi e o Poder Executivo também, mas chegou a hora do Poder Judiciário. Inclusive, que é fundamental nessa questão, é que nós passamos por uma crise, senador Major Olímpio. A maior crise que a gente vive é uma crise moral, né? Existe uma crise econômica, existe uma crise política, existe uma crise administrativa, mas eu acredito que a mãe de todas as crises é a crise ética, a crise moral, que eu acho que vai ser debelada no país a partir, como a cereja do bolo, vai ser a investigação do Poder Judiciário, que não está só no Supremo, está também no STJ, nos tribunais superiores. Muito obrigado e parabéns. As minhas considerações com a chegada do presidente, agradecendo a tolerância do tempo e já dizendo ao senhor presidente, e diferentemente de outros pedidos de impeachment de ministro Supremo, esses estão embasados com 5 manifestações de ministros da própria Suprema Corte em relação ao que foi julgado nas últimas horas. Tem 5 ministros do Supremo que manifestaram a sua contrariedade diante das posições do presidente do Supremo. Então, aproveitando, o senhor presidente vai chegar às mãos do presidente do Senado, mas o meu pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal, amparado na legislação e, inclusive, no depoimento, nas manifestações no último julgado de 5 ministros do Supremo.
Concedo a palavra ao presidente Nelsinho Trade. Em seguida, vou iniciar a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Senador Cajuru. Não, eu queria aproveitar